A safra brasileira de cana-de-açúcar 2018-2019 fechou com a moagem de cerca de 620 milhões de toneladas, segundo a União da Indústria Canavieira, a única. O ciclo foi mais alcooleiro, com a produção recorde de mais de 33 bilhões de litros de etanol, alta de 20% em relação à temporada anterior. A causa foi o preço mais rentável do combustível em relação ao açúcar no mercado internacional. Tudo isso impactou no consumo nas cidades. O uso de etanol hidratado alcançou 20,7 bilhões de litros, crescimento de 39% em relação a 2017 e 2018. Já o consumo de etanol anidro misturado à gasolina totalizou 30,8 bilhões de litros. Mesmo com essa superprodução lá no campo, pesquisa da USP indica a alta no preço do etanol nos primeiros meses de 2019. Mas a safra já começou e o valor na bomba está em queda. Na bomba já é possível encontrar o etanol abaixo dos R$ 2,50 em Ribeirão Preto, São Paulo. No período de entre-safra, chegou a passar de R$ 3,00. Segundo o Centro de Pesquisas da Faculdade de Economia e Administração da USP, o reajuste no Brasil entre janeiro e abril foi de 5%. Só no estado de São Paulo alcançou 6,7%. Números que acompanharam o fechamento da safra com a menor oferta do combustível e o aumento dos preços da gasolina neste período. Começo do ano, final do ano, é entre safra aqui no Centro-Sul, então você geralmente tem uma redução do estoque e isso acaba afetando o preço. Então esse é o principal elemento, né, que a gente presenciou esse aumento de preço quando a gente pega abril até em relação a janeiro, ou ao mesmo final do ano passado. Mas quando a gente compara com o ano anterior, né, se a gente pegar o começo de 2019 em relação a 2018, teve até uma queda, né, do preço do etanol, porque a última safra foi muito voltada para o etanol. Foi uma safra alcooleira. Como o preço do açúcar não reagiu para o atual ciclo, o pesquisador acredita que os investimentos devem continuar focados na produção de etanol nesta temporada. E com isso o preço pode cair ainda mais. Tinha uma expectativa aí de pelo menos uma retomada do preço do açúcar, que está num patamar muito baixo. Não vem ocorrendo, né, do jeito que o setor de uma forma geral esperava. Então a gente espera de novo uma safra mais voltada para o etanol e, consequentemente, um preço também mais atrativo, né? Então deve ser mais um ano onde no Centro-Sul, pelo menos, o etanol vai estar num preço atrativo e vai ter bastante consumo aí, bastante uso do etanol como combustível. Na Cabacha aponta que o setor sucroenergético continua com dificuldades, mesmo com o bom retorno do etanol. Ele aponta que faltam investimentos para alcançar maior produtividade. Quando a gente pega os anos 2000, teve um grande crescimento do setor. Você tinha preços aí de commodities, de uma forma geral, do açúcar também estavam atrativos. Tinha uma questão da gasolina também que estava com preço mais alto. Depois teve o controle do preço da gasolina por um período relativamente longo, aí caiu o preço do açúcar. Então o setor cresceu bastante, né? Vindo aí também com a mudança de tecnologia para o carro flex, que puxou bastante nos anos 2000. E aí você teve um setor que estava maior, estava superdimensionado em relação ao que aconteceu depois com o país, né? Essa crise profunda que afetou o consumo de etanol, um preço da gasolina que ficou baixo por bastante período, você teve a questão do açúcar no mercado internacional. Então tudo isso vem afetando já o setor há praticamente uma década, né? Então o setor ainda vem passando por dificuldade. Claro, tem algumas empresas que conseguiram passar bem, que estavam melhores financeiramente, em termos de estratégia também. Então hoje estão melhores, essas empresas continuam numa situação relativamente boa, mas ainda tem muitas empresas no setor, nas diferentes etapas da cadeia, que estão com dificuldades. O professor acredita ainda que o programa RenovaBio pode trazer novo fôlego, mas explica que é importante a cadeia da cana ficar de olho em novas tendências para o campo. Vai depender muito do governo, né, como é que ele vai levar para frente essa questão do RenovaBio, mas tem questões de longo prazo também que tendem a afetar o setor, que é o preço das demais fontes alternativas de energia, inclusive para automóveis, né? É uma coisa que tem que se olhar, que já vem uma tendência muito forte de queda de preço, né, de energia, principalmente eólica e solar, e isso tende a afetar o setor quando a gente pensa num prazo mais longo de tempo. Então acho que o setor tem que pensar um pouco nisso e já ir se reestruturando, pensando nesse novo cenário que já vem se desenhando há algum tempo.